E aí, pessoal? Então, vamos tentar fazer uma aula simples, prática e que ajude vocês no dia a dia da programação, tá? Dos módulos aí, diferentes módulos que a gente tem da programação do robô da SSL, tá, galera? Então, o meu foco nesse vídeo, ele não vai ser explicar com muito detalhe como é que é o Git, tá? E nem o GitHub. Tem muito vídeo aí na internet, muito melhor do que o que eu faria aqui no tempo que eu tenho. Claro que se eu tivesse tempo para me dedicar bastante a um vídeo como esse, com certeza ficaria muito bom, mas né, não vamos. A gente tem que saber fazer a gestão do nosso tempo, né? Importante para a equipe isso. Então entendo que aquilo que já tem gente muito, né, muito capacitada aí explicando, às vezes é melhor a gente recorrer a esses recursos, tá? Então, eu vou deixar links, tá? Eu vou fazer essa filtragem, pelo menos, para indicar o melhor vídeo, ou os melhores aí sobre Git. Também tem um material, né, que eu separei ali de alguns comandos que são bastante úteis para o dia a dia, tá? Mas o meu foco aqui vai ser explicar a resolução da nossa questão. A gente usar a LCM como, né, biblioteca, como ferramenta de comunicação entre processos, ela é muito legal. Só que ela gera uma questão. A gente vai estar trabalhando em computadores diferentes, né? E essas estruturas de comunicação, né, de dados, elas vão interagir entre os diferentes módulos, diferentes programas aí que vocês vão estar desenvolvendo, ok? Então, é importante que se haja alguma modificação na estrutura de dados por um programador, essa mudança ela esteja já, né, quase que automaticamente visível para os outros, ok? Pode ser que, se vocês estiverem programando juntos, um modifica enquanto o outro está programando, né, ao mesmo tempo, isso não vai aparecer. Mas no outro dia, quando, né, vocês voltarem a programar, essas mudanças vão estar ali e vocês vão ter que, né, lidar com elas se elas de alguma forma interferirem no código de vocês. Mas o importante é que vocês vão estar sempre trabalhando em conjunto, tá? Isso que é importante. É muito melhor que vocês encontrem divergências entre códigos no momento que estão programando do que lá no momento que vão fazer os testes e várias coisas já foram alteradas, tá? Então eu montei aqui, né, um repositório só, né, entendendo que seria a proposta A, né, que a gente viu nos slides ali. Mas se vocês acharem que o melhor é a proposta B, né, criar vários repositórios, aí eu deixo por conta de vocês. Né, a decisão é de vocês. Eu fiz aqui pensando no cenário A, que eu acho que é, né, a proposta A, ela é mais simples de usar, tá? E mesmo assim vocês vão ver que tem que prestar atenção, porque, né, a gente está trabalhando agora num nível maior de complexidade, né, utilizando uma ferramenta como essa. Então aqui nesse repositório eu tenho algumas pastas, né? Git, Ignore e README são pastas meio padrão aqui, né? Pra gente ter. O README é realmente o markdown de toda a explicação que eu vou deixar aqui para vocês, né? Vocês trabalharem aqui na explicação desse repositório. Git, Ignore a gente pode ter dentro de cada uma dessas pastas aqui para... Não, na verdade tem que estar aqui na raiz mesmo. Para a gente entender o que a gente não quer... o que a gente não quer mandar para o GitHub, então são arquivos normalmente de várias, vão abrir aqui, vão ter de várias ferramentas que o Python, isso aqui é próprio para Python, tá? Que o Python usa e que geram arquivos temporários na máquina que a gente não quer compartilhar, que até bagunça tudo se a gente compartilhar. Né? Por exemplo, para quem usa Jupyter Notebook, se compartilhar os dados de atualização ali do local e comparar com o de outra pessoa, bagunça todo o código. Então tem arquivos que a gente não manda pro GitHub, ok? E isso está aqui para isso. E aí o que importa para a gente mesmo, né? As nossas pastas de trabalho. Cada programador ou cada grupo de programadores aqui vai trabalhar numa pasta. Isso já ajuda bastante. Então não precisa ser repositório diferente. Estando em pastas diferentes, os arquivos de programação de fato vocês não vão misturar, né? Cada um vai ter os seus. E a gente tem uma pasta chamada LCM. Tá? Então tem a parte aqui do Game Controller, IA,
robot, que seria os arquivos de programação daquela parte do programa que vai enviar via rádio, né? Os via rádio não diretamente, né? Mas vai enviar para uma ESP, né? Que daí se envia via rádio pro pro robô, então é aquela interface do robô, e o Vision aqui. Então cada um vai ter uma pasta e aí cada um também vai ter um arquivo aqui dentro do LCM. Então essa pasta LCM ela vai ser a pasta onde vão estar os arquivos de estrutura, né, LCM, que descrevem a estrutura de dados, né, daqui, e também a pasta onde vão estar os compilados, né? Então se vocês lembram lá, Tavô explicou, né? A gente tem os arquivos aqui, a gente vai descrever os dados, ok? Então, ó, struct A, né? A princípio eu separei tudo, né? Eu poderia ter um arquivo só com várias estruturas de cada tipo aqui, mas eu resolvi deixar bem separadinho. Então, quando a IA for mexer, ela vai mexer aqui no struct, né, no arquivo do LCM da IA, e aí vai mexer aqui. Então, logo depois eu vou mostrar para vocês um exemplo. E aí, quando eu terminei aqui, eu vou dar um comando nessa pasta aqui e ela vai compilar para mim os arquivos na linguagem que eu quiser. Aqui eu compilei em Python do IA e do Vision para teste, ok? Beleza. Aí, o que vai acontecer? Né? Quando eu alterar no meu computador isso aqui, eu quero que todos tenham acesso a isso aqui atualizado. Porque é isso aqui que a gente vai importar lá no nosso programa, né? Então, por exemplo, o cara que programa lá o robot, né? Tá lá na parte de programação da interface com o robô, ele tem que se subscrever nos tópicos que a IA, né, tá divulgando lá, né? Então a IA vai publicar nos tópicos de IA os dados referentes à estrutura de dados da IA. E lá no Robot eu vou fazer o consumo, né, desses dados, me subscrevendo nesse tópico. E a estrutura tem que estar compatível. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco. Se tiver incompatível, dá erro, né? Então, essa pasta ela tem que estar sincronizada entre todos. Ficou claro? Então, né? Eu centralizei que é onde a gente vai alterar as estruturas e o resultado da compilação vai ficar nessa pasta e aí essa pasta vai ser acessível por todos e todos vão poder usar os arquivos que estão ali, tá? Eu também automatizei o processo de pegar esses arquivos, né, e levar lá para a pasta de trabalho de cada um. Eu vou mostrar isso para vocês. Então vamos tentar ir na prática aqui, eu espero não confundir muito vocês, né? A ideia aqui é esclarecer, né? Mas tem que prestar atenção porque é um processo que é novidade para vocês, ele não é difícil, ele é simples, só que é novidade. Tudo que é novidade a gente tem que prestar atenção, testar, brincar um pouquinho, né? Para ver como é que vai, né? Antes de estar acostumado com aquilo. Então, vamos lá. Hora de ver como que isso vai funcionar na prática. Eu não consigo aqui fazer funcionar na prática 100%, porque eu estou com um computador só. Então, como é que eu vou simular o cara que está, né, no outro computador, programando no outro computador? A gente vai ver depois isso. Mas eu vou então, nessa primeira parte, mostrar como que eu, programador aqui da minha parte, faria para manter sempre os arquivos, se eu for alterar alguma coisa no LCM, esses arquivos sempre disponíveis. E além disso, gente, toda vez que vocês terminarem de programar, né, e forem desligar o computador, vocês têm que mandar o resultado também pro GitHub para salvar, tá? Então isso tem que ser uma prática. Quando eu for começar a programar, ó, eu vou vir aqui, eu estou usando o VS Code, certamente vocês usam, acho que tem PyCharm e outras ferramentas, tá? Mas todas elas vão ter uma estrutura parecida com o VS Code para usar o GitHub e o Git, né? Que são, né? Então, ou se vocês quiserem fazer direto nos terminais, fiquem à vontade. Eu vou usar aqui, né, para facilitar um pouquinho, ficar mais simples, porque eu só vou fazer o seguinte: antes de começar a trabalhar, eu vou dar um pull para ver se tem coisa nova, tá? E aí, aqui não apareceu nada, não tem nada novo,
ok? E aí eu vou começar a programar, tá? Faço esse pull por quê? Porque se alguém mudou alguma coisa, já vai aparecer para mim. E se teve algum conflito, no momento que eu fiz esse pull, vai aparecer para mim também. A ideia é que não tenha conflito, porque ninguém vai mexer no arquivo de ninguém, tá? A ideia é só que vocês realmente tenham a estrutura de dados sempre atualizada. Não vai ter nenhum conflito ali de texto escrito, né? Mas vai ter conflito, vocês vão ver, de uso desses dados, tá? Vai ficar claro. Então, eu vou agora, então, começar a programar aqui e você simular como sendo o cara do IA. Então, vejam que na pasta de IA, eu tenho também aqui, ó, né? Eu copiei para cá os arquivos compilados. E eu tenho a Cerberus LCM atual, que é a que está rodando lá no... É a que está aqui, igualzinha a essa, né? E tem a Old, que é a antiga, que eu estava usando antes de fazer a última atualização. Então, a ideia é a gente sempre ter essa última aqui, e vocês vão entender por quê. Mas vamos lá, vamos mostrar como é que seria o meu dia a dia. Tô programando aqui, tá? Tô aqui no programa aqui da IA, né? E aí eu resolvo que além do X position, Y position, gente, não levem a sério simplesmente aqui os dados que eu estou usando, é só uma simulação, tá? Eu sei que o programa da IA é totalmente diferente, os dados que ela vai gerar são diferentes, né? Mas eu estou simplesmente simulando. A princípio aqui eu estou gerando, eu tenho o dado da ID, X position, Y position, e eu decido então que, esqueci que eu tenho que também mandar o speed, então vamos aqui, né? Mandar também publicar o meu speed. E aí eu vejo que não existe speed na minha estrutura de dados, né? Então eu estou buscando aqui, ó, from Cerberus LCM import IA, então eu estou vindo aqui buscando esse arquivo que define a minha estrutura, né? Que foi definido a partir da compilação. E não tem, né? O speed, eu esqueci. Então, putz, travei aqui a minha programação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, né? Podem ver que aqui eu não tenho nenhum arquivo de .lcm, né? Para descrever essa minha estrutura, não está nessa parte aqui, está na pasta LCM. Então eu vou lá e abro o meu LCM ia.lcm, ok? Podia até tirar esse LCM underline, já que o ponto é LCM, né? Mas depois vocês podem mudar se quiser. Aí eu venho aqui e adiciono. Simples, né? Adiciono speed como double. Salvo. E eu já deixei aqui, ó, prontinho para eu poder já compilar, tá? Então tem um código para compilar, né, o LCM para cada linguagem. Aqui é Python, então ele vai gerar LCM underline app.lcm no package que eu estou estabelecendo aqui no arquivo, né? Cerberus LCM, que é essa pasta aqui. Então vamos lá. Fazendo isso, ó, eu atualizo aqui. E aí eu tenho o speed. O Git aqui ele demora um pouquinho para perceber que houve essa alteração. Ele já percebeu que houve aqui, ó, mas ele não percebeu que houve ali ainda, tá? Então daqui a pouco ele vai já dizer que teve uma modificação aqui também, tá? Vamos esperar, tem que, né? Ele tem que acusar aquilo ali. Quer ver aqui, ele vai acusar. Ó, aqui eu dei uma autorização aqui, que é mais rápido do que ali. Então ele modificou, eu modifiquei aqui e modifiquei ali. Só que lá no meu, aqui eu ainda estou no meu computador local. Aqui no meu código mesmo, onde eu estava trabalhando, eu ainda não tenho acesso a speed. Porque eu ainda não busquei esse arquivo daqui e joguei na minha pasta. Para facilitar a vida, eu fiz um script para isso. Então, para pegar esse atual, salvar como old, pegar o que foi alterado e trazer para minha pasta. Então, tem esse script. Eu apago o meu old, pego o meu atual, transfiro, né, renomeio para old, depois apago a minha pasta atual e trago a pasta onde houve recompilação, né, e jogo aqui como minha pasta atual do LCM. Tá? Então essa é a única parte para mim que ficou um pouquinho mais confusa do todo. Mas é só vocês entenderem. Seria a mesma coisa de eu clicar aqui, ó, em deletar esse aqui, né, deletar, aí depois renomear esse aqui para old, aí vir aqui, copiar esse aqui e colar aqui, tá?
Então, para evitar esse monte de trabalho, ou fazer isso pelo próprio script aqui, pelo terminal, eu fiz esse script que resolve tudo. Então, esse script onde ele tá na minha pasta de trabalho, que eu deixei do ladinho aqui, ó, tá? Tá na minha pasta de trabalho, então aqui eu vou pegar e mandar rodar ele, bash, tá? LCM update, e aí vocês vão ver que vai alterar, ó, ele já piscou aqui, ok, ó. Então o old é aquele que tem o x position, y position, e no new aqui no atual, né, tem o speed. E é esse atual que eu busco lá no meu programa, né? Se a gente olhar aqui no código, ele busca no atual. E aí aqui, ó, quando eu pedir agora speed, ele já vai ter, né? Então speed, eu posso colocar aqui também mais um número randômico, só para ficar variando, né? E tá aqui, ok? Salvei, ele já coloca lá também como modificado. E agora, ó, né, eu já posso, né, já poderia ter, né, enviado antes até. Eu acho que a boa prática teria sido, antes de rodar o LCM Update aqui, já poderia ter mandado a minha nova estrutura de dados para a nuvem. Mas eu sei que é difícil, né, o pessoal ficar fazendo commit o tempo todo, mandando o tempo todo. Então, digamos que agora que eu resolvi o problema, tá tudo certo, né? Eu penso, agora que tá tudo certo, eu vou mandar pro GitHub. Então é isso que eu vou fazer. Ó, eles aparecem que todas as mudanças estão aqui. Eu vou colocar todas elas em stage, ou seja, todas elas estão prontas para ir para o commit. E eu vou colocar aqui, né, add como mensagem de commit, add speed on IA struct. IA LCM struct. Ok? E aí, ó, faço commit, pode clicar aqui ou aqui. Tem algumas opções aqui. Ó, já tem um commit push, já fica mais rápido o negócio. Mas eu vou dar só um commit. E aí depois, então, esse commit joga pro meu Git, na minha máquina. O que significa? Que se eu vim aqui, der um refresh aqui, vim aqui olhar, olha só. Tanto aqui no LCM, tá? Ó. Não tem nada de speed. Aqui também não tem nada de speed. Ó. Para isso, né, ser atualizado, eu tenho que jogar isso para a nuvem, empurrar. Então é um push, né? Empurra o que está no meu Git para o GitHub. Lembrando, gente, que eu tô com esse repositório do GitHub já sincronizado. Isso é uma informação importante que faltou. Ah, como é que ele sabe para onde que tem que estar indo, para onde que está indo esse dado? Eu clonei o repositório do GitHub e estou trabalhando nele. Então, o primeiro passo, antes de tudo, é você ter clonado o repositório do GitHub para tua máquina e para começar a trabalhar, tá? Então, isso eu vou mostrar depois, eu vou apagar aqui e clonar de novo, só para vocês entenderem como é que seria esse processo. Tá? Mas agora, então, se eu der um refresh aqui, ele vai mostrar aqui, ó, acabei de fazer isso aqui, tá aqui, ó, add speed on e a LCM struct, então ele modificou essas duas pastas, né? Aqui, ó, mudou aqui e mudou aqui, tá? Se a gente olhar aqui, ó, tá aqui o speed, tá? Se olhar aqui, tá aqui o speed. Da mesma forma, isso tá lá na minha pasta do IA, né? Ó. Ok? Mas o importante é que esteja aqui, ó, no LCM. Então, aqui esteja atualizado. Porque o que vai acontecer agora? O cara lá do robot que está programando lá naquela outra parte do esquema todo, esse cara aqui, ó, ele precisa, né, ter acesso ao speed. Saber que existe essa nova variável, né? Ou ter acesso a ela. Então aqui ele não tem ainda, né? Se a gente olhar aqui o IA dele aqui, ó, ainda não tá. Então, mas teoricamente ele já tem esse aqui atualizado. Por quê? Vamos dizer que ele acabou de chegar no computador dele. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um
vai vir aqui no Git ou no terminal e vai dar um pull, ok? Ele vai dar um pull e vai então pegar todas as atualizações que tem. E aí ele vai ver aqui, e aí ele vai verificar que houve alteração naquele arquivo LCM, tá? Para mim vai aparecer aqui, por exemplo, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então a ordem tá daqui para cá, né? E eu vou fazer isso, vou simular isso. Como que eu vou simular isso? Eu vou mudar direto aqui, tá? Direto, fazer uma alteração direto no Git, na nuvem. E dá para fazer isso. Eu vou pegar então esse IA aqui. Diz que não é para mexer, né? Mas eu só vou colocar um comentário, ok? Até vou colocar esse comentário aqui. Vou abrir o editor, tá? Vou colocar aqui na linha 5. Então vou colocar um comentário, né? Então simulation change. Não, change tá errado. Change é... Vamos ver, o inglês tá meio enferrujado. A new line in LCM struct. In IA LCM struct. Ok. Então eu coloquei aqui uma nova linha, né? Vou salvar, né? O salvar dele já vai fazer o commit, porque a gente já está aqui na nuvem, né? Então ele já traz aqui um update, ok? Commit. Então o commit no GitHub, como a gente faz aqui direto na nuvem, ele já não precisa dar o push, já está aqui, né? Agora, se a gente vier aqui no meu código, né? Eu mudei nesse arquivo aqui, ó, diretamente nesse arquivo. Não tem nada aqui, certo? Então vamos simular o seguinte. Cheguei, né? Vou só minimizar aqui. Então, abriu o VS Code. Ele já abriu aqui para mim nessa tela, né? Aí eu vou começar a trabalhar. Opa, preciso primeiro fazer um pull, né? Então verificar as mudanças. Aqui é para subir. Então vou verificar o que tem de novo, né? Vou dar esse pull. Olha só, apareceu aqui embaixo. Não sei se vocês repararam, né? Já de cara apareceu, tá? Esse update ia.py. E ele também salva o usuário, né? Então aqui, como foi direto na nuvem, ele pegou o nome Gregory Chagas. Aqui ele está pegando o usuário GregCH. Não sei exatamente qual a diferença, é a mesma conta, né? Mas o legal é que vocês vão poder ver quem mudou também, tá? E então tem esse update aqui, ó. Eu posso olhar, clicar aqui, no caso, e ver, né, que mudou nesse arquivo essa parte, tá? Então, na prática, né, não vai ser só um comentário, mas vai ser, de fato, um arquivo que vai mudar. E aí, o que eu tenho que fazer, né? Até vou pegar, copiar esse LCM update.sh. O bom é que ele esteja em todos, né? Eu vou dar um paste aqui. Eu vou dar um paste aqui também. Ele tem que estar em todos. Por quê? Ele é útil para todo mundo, tá? Então, vi que teve uma alteração. Eu vou vir ali, então, estaria na minha pasta aqui, né? Robot, né? Então, tô aqui. Eu vou pegar e atualizar, então, o meu arquivo LCM aqui na minha pasta, entenderam? Então, fiz o pull, verifiquei que houve uma alteração na estrutura, então eu vou trazer ela para a minha área de trabalho aqui, que é a minha pasta. Então, eu vou fazer isso. Vou pegar, vou rodar o meu scriptzinho aqui e fazer o update desse meu LCM. O que acontece agora? Agora eu tenho o speed aqui direitinho. Então, dentro da minha programação do robot aqui, do que eu estou fazendo, eu vou conseguir pegar e ver, né, visualizar o speed, que antes eu não conseguia, tá? Ó, já está aqui, ok?
Lembrando então que a gente tem que tomar cuidado com também o tópico que a gente está analisando, então é IA, né? Lembrar que lá no IA isso é importante, né? Essas coisas têm que estar bem definidas. É o tipo de coisa que não é definido na estrutura, né? Para mim isso poderia ter, a gente poderia até ter fica uma ideia. Vamos fazer isso, ó. Pô, agora eu tive uma ideia que acho que vai ajudar vocês. Vamos fazer o seguinte, na própria struct aqui do LCM, olha só, no IA, todo mundo vai ter que ter isso, tá? Como primeira, tá? String, que eu acho que é uma... o LCM tem string, a gente vai chamar de topic, tá? String topic. E... não vai dar certo. É que não é uma global. Eu pensei que a gente poderia já no tópico definir. Então não vai ter aqui, não vai dar. Mas a gente pode colocar acho que um comentário aqui. Será que dá para colocar algum comentário? Barra barra. Isso aqui não tem como. Mas enfim, não tem como a gente divulgar aqui qual é o tópico que a gente vai estar usando. Mas o bom é que vocês vão ter acesso ao arquivo do colega. Então, né, ou vocês se comunicam, ou vocês vão lá no arquivo do colega e ver, pô, qual que é o tópico que ele está publicando aqueles dados. Idealmente tem que ser já o próprio nome da pasta, né? Então, para facilitar. Então, se é IA, né, publica no IA, né? Então, porque aqui eu vou precisar desse dado. Bom, agora eu dei uma fugida um pouco do foco, né? Mas era isso que eu queria mostrar. Então, se eu rodar agora os dois, né? Vamos pegar aqui, pegar os dois códigos e rodar, né? E a code, então tá rodando, né? Então, e agora Python. Como é que tá? Então, robots code, né? Tá funcionando direitinho, né? Eu não salvei, então deixa eu dar um Ctrl C, vamos salvar para aparecer também o speed, tá? Então tá ali o speed também. Bom, vamos só fazer mais um teste, então. Como é que seria uma outra coisa? O IA lá, o pessoal do IA viu que era besteira ter o X-position. Besteira ter o X-position, não precisa. É um dado inútil. Então foi lá e apagou o Y e o X. Apagou, salvou, né? E aí foi lá e recompilou, tá? Isso, desse jeito. O que vai acontecer, né? Ó, agora só tem ID e speed. O que acontece se o camarada do robot vem aqui, né? E agora tenta, né? Ou o próprio pessoal quem do IA já alterou isso, certamente já vai depois alterar. Mas o que aconteceria se eu tentasse se eu atualizasse aqui, né? Então eu vou pegar, sou do IA, fui lá, alterei isso, né? Então eu vou atualizar a minha estrutura. Vou rodar aqui o meu bash. Atualizei, né? Vamos fechar esse monte de coisa aqui para não ficar confuso. Tô aqui no código, né? E aí eu já não tenho mais esse XY position. Então é que se eu tentar rodar aqui, ó, só a gente olhar aqui, tá? Não vai ter o X e o Y position. Então se eu tentar rodar agora esse arquivo aqui, né? Ele vai dar erro, porque não tem X position. Aí, claro, eu vou vir aqui e alterar. Tá, não tem X, Y position. Ok. Porque eu decidi tirar, né? E pronto, tô rodando. Agora, como é que fica pro outro cara aqui? Ele vai tentar. Só que eu não tô mais publicando XY position. E aí começa a dar erro, tá? E é um erro
né? Olha só, decode erro. Por quê? Porque message não tem mais, né? Não existe mais esse message position, xposition. Então vai dar erro quando ele tentar decodificar. Ah, mas daí ele vai ver, poxa, teve alteração, né, no LCM, né? Então, vamos ver, né? Ele pegaria, faria o pull, né? Faria o pull nesse momento. Nesse momento ele veria que teve uma alteração no LCM aqui do IA. E aí ele, então peraí. Então antes de eu rodar, vamos fazer aqui a minha alteração, minha atualização do meu LCM aqui. Agora beleza, estou com o atual e percebo que não tem mais, né? Vejo aqui, não tem mais o X e o Y. Então no meu agora já está atualizado e eu vou ter que mudar isso no meu código, tirar aquela parte que eu usava o X position, tá? E aí eu vou rodar e vai dar tudo certo. A questão é a seguinte, não, eu precisava daquele X position, poxa, como é que os caras do IA resolveram tirar esse X position? Aí eu vou lá e converso com eles, entendeu? Deixa eu lá, ó, gente, não dá. O legal é que é o seguinte, já se quiserem testar de cara, vocês têm salvo o último aqui, né? Então dentro aqui do robô eu tenho a minha última, né, que ainda tinha o XY position, tá? E o próprio pessoal também da IA lá tem esse último. Claro que no GitHub a gente vai ter tudo isso. Tudo que foi salvo, tá? Tudo que foi feito de commit vai estar salvo lá no GitHub. Mas isso é uma forma mais rápida de vocês resgatarem uma última versão, caso alguma alteração tenha sido feita de maneira inapropriada, tá? Então agora que eu terminei toda essa brincadeira aqui, né? Eu vou, né, dar um stage aqui em tudo. Então, mudanças, melhor tudo em inglês, né? Changes on. Eu sou péssimo em escrever commit, gente. Isso é uma coisa, tá? Class changes. Pronto. E aí eu vou dar um push para empurrar isso para lá, tá? E aí agora tá aqui salvo esse meu class changes aqui, tem todas as alterações aqui, né, se quiser ficar olhando. E aqui quando eu olhar no GitHub vai estar tudo aqui, tá? Espero que tenham entendido, tá, galera? E aí espero que vocês consigam botar em prática essa rotina aí de usar o GitHub, tá? Fico à disposição para tirar dúvidas dentro do possível, tá? Um abração aí a todos.